Caríssimo Padre Diomar, nosso pároco desta amada paróquia de Santa Rosa de Lima, queridos irmãos e irmãs devotos que hoje encerra a festa de sua padroeira, amados festeiros, trabalhadores desta festa e todos os que aqui vieram celebrar. Chegamos ao encerramento de mais uma festa de nossa querida padroeira. Encerrar uma festa religiosa não significa simplesmente desmanchar os enfeites, aquilo que foi preparado para dar beleza à festa. Não significa guardar as bandeiras, tirar as rosas e voltar à rotina. Uma festa de um santo só termina bem quando deixa alguma coisa diferente dentro de nós. E eu espero que toda a comunidade tenha encontrado durante esses dias caminhos de mudança do coração, desejo de santidade, desejo de aprofundar a fé. Porque depois desses dias de novena, a pergunta é muito simples a cada um de nós. O que Santa Rosa ensinou à nossa comunidade? O que Deus quer que levemos para nossa casa? As leituras escolhidas parecem ter sido feitas por Santa Rosa. O profeta Oséias apresenta Deus falando ao seu povo como um esposo fala à pessoa amada. Eu te desposarei para sempre, e te desposarei conforme a justiça e o direito, com misericórdia e amor. Eu te desposarei com fidelidade. Aqui encontramos o segredo da vida de Santa Rosa. Ela descobriu, meus irmãos, que Deus não era uma ideia distante. Deus era o grande amor de sua vida. E quando alguém verdadeiramente encontra o amor de Deus, começa a reorganizar toda a sua vida, todo o curso da sua existência, a partir do mistério do Deus amado. Isabel Flores de Oliva nasceu em Lima, no Peru, em 1586. Tornou-se conhecida como Rosa e depois Rosa de Santa Maria. Viveu apenas pouco mais de 30 anos, mas sua experiência foi tão inteiramente entregue a Cristo que se tornou a primeira santa canonizada do nosso continente latino-americano e, portanto, padroeira da América Latina. Era uma leiga consagrada, terciária dominicana, tendo em Santa Catarina de Sena um grande modelo para a sua vida. Conheceu também as dificuldades materiais. Quando sua família enfrentou a pobreza, trabalhou na horta, em serviços domésticos e como bordadeira para ajudar em casa. Ao mesmo tempo rezava, cuidava das necessidades e procurava levar Cristo às pessoas, com palavras e com exemplos. E aqui está algo importante para nós. Santa Rosa não ficou santa porque sua vida foi fácil. Houve na vida dela sofrimentos, incompreensões, enfermidades, dificuldades familiares, trabalho e grandes provações também dentro de sua alma. Entretanto, nada disso conseguiu
separá-la do amor de Cristo. Bento XVI, ao recordar Santa Rosa de Lima, citou uma convicção dela: se os homens soubessem o que significa viver na graça, compreenderiam de outra maneira até os sofrimentos da vida. Não precisamos procurar sofrimentos, mas precisamos aprender a não desperdiçar aquelas dores que a vida inevitavelmente reserva para cada um de nós. Com Cristo, até a cruz pode tornar-se caminho de santificação. A segunda leitura completa esta espiritualidade. São Paulo diz aos Coríntios que deseja apresentá-los a Cristo como virgem pura a um único esposo. É a linguagem de fidelidade. Santa Rosa pertenceu inteiramente a Cristo. E esta palavra serve para todos nós. Qualquer que seja a nossa vocação, o cristão precisa ter um coração que pertença a Deus. Pode ser casado, solteiro, padre, religioso, consagrado, trabalhador rural, comerciante, empresário, jovem ou idoso. No fundo da alma deve existir um lugar que não se vende, não se negocia e não se entrega ao pecado. Esse lugar, meus irmãos, que está dentro da alma de cada um de nós, pertence ao Cristo nosso esposo. E então chegamos ao Evangelho que o Padre Diomar proclamou para nós, o Evangelho das Bem-aventuranças. Aqui está o retrato da nossa padroeira. E ao mesmo tempo, o programa de vida que Jesus entrega à cidade de Cabeceiras, a nossa paróquia aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça. O mundo costuma dizer: feliz é quem tem dinheiro, quem tem poder, prazer e prestígio. Mas Jesus apresenta para nós outro caminho, bem diferente. Feliz é aquele cujo coração pertence a Deus. Feliz é quem consegue deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. E a gente pergunta: será que aqui dentro da igreja tem alguém que não está conseguindo dormir com a consciência limpa? Porque não está cumprindo as suas obrigações no casamento, nos negócios, nos trabalhos? Com certeza, muita gente em Brasília não dorme com a consciência limpa. Porque quem rouba dos pobres, quem atropela o processo natural da justiça, quem se omite, quem mente, quem participa dos arranjos da corrupção, da mentira, dessa prostituição moral que nós estamos vivendo nos 3 poderes da República, não pode dormir tranquilamente. Como dormir? Se você, mesmo pagando quase 30 mil reais de aluguel de uma mansão, e sabe que tudo que está ali é tirado da corrupção. Eu não sei, mas é para ser muito difícil de dormir. Feliz, meus irmãos, é quem consegue deitar e dormir, e levantar de manhã agradecendo a Deus porque a sua vida é limpa. Você é honesto no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no trabalho que você faz. Aqueles que administram, que ajudam o povo, dormir com tranquilidade.
Esse é o caminho de Jesus. Feliz, meus irmãos, é quem não precisa pisar nos outros para crescer. Feliz é quem perdoa. Feliz é quem conserva a família feliz. Feliz é quem nunca vende a sua consciência. Feliz é quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Santa Rosa compreendeu particularmente a bem-aventurança da misericórdia. Sua espiritualidade não ficou fechada em penitências e orações. Ela se aproximou dos pobres e dos enfermos. Aliás, nós nunca podemos esquecer os pobres, os que sofrem, os doentes. E o Papa Francisco falou até daqueles pobres das periferias existenciais, os deprimidos, as pessoas com deficiência, os que não podem andar, às vezes têm dinheiro, têm condição, mas não tem ninguém para escutar. Ninguém que lhe faça uma visita. O pobre não é somente aquele que passa fome, mas é aquele que não tem quem o escuta, quem o visita, quem o ajuda. A vida de Santa Rosa mostra que não existe verdadeira intimidade com Jesus que nos torne indiferentes ao sofrimento do próximo. É duro para nós encontrarmos um doente que precisa de uma cirurgia e que está na fila do SUS há 2 anos. Alguma coisa está errada. Porque todos nós pagamos impostos e o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Então nós deveríamos ter uma saúde de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo. Nós precisaríamos ter uma segurança perfeita. O Brasil deveria estar livre do narcoterrorismo. Não estamos por quê? Porque alguém está roubando os impostos. Alguém está desviando. Por isso a gente não cresce. É triste. Feliz, meus irmãos, é quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está olhando, ninguém está vendo, ninguém está vigiando. A nossa fidelidade, ela deve ser no silêncio. A vida de Santa Rosa foi isso. Portanto, a nossa festa paroquial precisa produzir frutos concretos no coração das crianças, que vocês devem educar as suas crianças para Deus, ensinar as crianças a rezar, os casais precisam rezarem juntos, as famílias só podem permanecer unidas se rezarem unidas. Então esta festa quer trazer para nós aqui em Cabeceiras, Goiás, um sinal que é o único que aponta para a verdade, que aponta para Deus. Uma comunidade mais caridosa, famílias mais reconciliadas, maior atenção para com os idosos, com os surdos, com os enfermos e com os pobres. É preciso ter menos fofoca e menos divisão na comunidade, mas é preciso ter mais perdão. É preciso ter mais gente participando da igreja, mais pais ensinando os seus filhos a fazer o sinal da cruz, a rezar a oração do Santo Anjo, a amar os que são sofridos, a respeitar os idosos, a rezar. Mais jovens na nossa igreja descobrindo que é possível viver com dignidade e pureza. Agora mesmo, quando chegava 2 adolescentes muito bonitas, me cumprimentavam ali fora e eu dizia para elas: guardem a pureza,
guardem a virgindade, estudem, rezem, para que vocês sejam mulheres santas. Porque hoje essa mentalidade consumista, prostituída nossa no Brasil, parece que as moças, os rapazes têm que viver a prostituição. Parece que os jovens não podem ter direito de viver a pureza, de guardar a castidade, de guardar a virgindade para o casamento. Parece que as mulheres não podem ter filhos, basta ter um, ter dois, você não pode ter mais filhos. Parece que isso se tornou pecado, enquanto que é o contrário. Os muçulmanos estão dominando o mundo, matando os católicos no Quênia, na África e tomando a Europa, porque o povo católico, o povo cristão não quer ter mais filhos. E os muçulmanos têm muitos, têm mulheres com 8, 10, 15 filhos. E eles vão tomar o mundo. No Brasil, até 2050, eles querem ser 30 milhões de pessoas já. Aí vocês casam, só um filho, já faz a laqueadura, faz a vasectomia, metendo o DIU dentro do útero para cometer aborto todo mês. É esse medo do futuro. Católico confia na providência. Nós temos muitas famílias numerosas na diocese, famílias simples, pobres, e que estão criando seus filhos, algumas com 6, 8, 9, 12, 14, que é o maior número de famílias com filho que nós temos na nossa diocese, 14 filhos. Mas eu não posso ter filhos. A mulher tem que ser autônoma, ela tem que fazer outras coisas, não pode ter filhos. Precisa ganhar dinheiro. Depois morre, fica tudo para trás. Os filhos brigando com herança. A maior herança que um pai e uma mãe deixam para os filhos são os valores, as virtudes, a religião. Primeira coisa que uma família deve dar aos filhos, como família católica, é a religião. Ensinar o louvor a Deus, ensinar a adoração, o respeito para com as coisas santas. Santa Rosa trabalhou para ajudar a sua família. Mas qual foi a sua grande contribuição para com a sua família? O seu testemunho. Lá na catedral nós temos um casal que alguns anos atrás, quem levou o casal para a igreja, a sua filha única de 5 anos. Tocada por Deus, levou os pais ao casamento, agora estão na igreja, parece que já são 3 crianças na casa. Uma criança, não é de se assustar. Santa Rosa já tinha bênçãos de Deus desde criança. Santa Teresinha também, Santo Antônio, São Padre Pio, esses grandes santos, São Carlos Acutis, que já menino, já sabia que o mais importante é a missa. Mesmo sua mãe que não ia à missa, que foi convertida depois da morte do filho. É impressionante isso, né? Um menino santo e a mãe que não ia à igreja. Foi convertida pela intercessão do filho depois de morto. Nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. A família é tudo, gente. Tudo, a família é tudo. Sem família nós não temos igreja. Nessa semana nós tivemos uma reunião com quase 30 rapazes, preparando para entrar no seminário no ano que vem. Por que as vocações na diocese de Formosa estão aumentando? Por causa das famílias com muitos filhos. Porque uma família que tem um filho só não vai querer que esse filho seja padre. Às vezes acontece, como o padre João Manuel, que é filho único, perdeu a mãe com 11 anos e é padre. Mas geralmente um filho, 2 filhos, tem que cuidar das coisas da família. As famílias numerosas é uma maravilha. Agora à tarde mesmo eu conversava com um homem de Brasília, que tem 8 filhos, tem 4 no seminário. E é um homem muito rico, um empresário. Alto escalão de Brasília, 4 filhos no seminário. Aqui em Planaltino, uma família de 12 filhos,
A filha mais velha foi casar, eu fui lá na casa dar a bênção, aquela casa muito alegre, com 12 filhos. A primeira a casar, mais 2 já estão no seminário e 3 já entraram para a vida religiosa, para serem freiras. Vocês têm que ter filhos para dar os filhos para Deus. Isso é importante, gente. É o marido respeitar a esposa respeitar o marido, os pais educar os seus filhos, os filhos honrarem seus pais. É saber pedir perdão. Não permitir que uma pequena mágoa se transforme em anos de separação. Vocês que são separados, vocês sabem, gente, o quanto é doloroso uma separação. Leva no mínimo 20 anos para curar o trauma de uma separação. 20 anos é a média. E para os filhos, nunca. Os filhos nunca superam a separação dos pais. Se é difícil para nós, como eu, que vi meu pai casar de novo, eu já era seminarista e ajudei no segundo casamento dele, se não é fácil você combinar com uma realidade que Deus está abençoando, um casamento de um pai viúvo, de uma mãe viúva, a gente já sente dificuldade, agora imagina a separação. É uma tristeza. Não adianta carregar a imagem da santa na procissão e carregar o ódio dentro do coração, carregar a briga na família. A maior homenagem que podemos prestar a Santa Rosa é tentar viver aquilo que ela viveu, pertencer a Cristo. É isso. Uma irmã da igreja que me falava ali fora que eu sou muito radical, eu não sei, talvez seja isso, né? Você falar dessas coisas, a verdade, para os católicos. Se o bispo de vocês não falar a verdade, quem vai falar? Os padres têm medo, nem tudo pode falar. O bispo tem a costa larga, tem o Papa, tem os cardeais, tem o Vaticano. Por isso que é difícil prender um bispo, não é fácil. Dá uma dor de cabeça terrível. Matar um bispo também não é fácil. É todo o mundo que olha para quem matou. Agora, o bispo existe para morrer. Todo bispo, quando ordena, ele tem que ordenar para ser mártir, para morrer pela fé. Um bispo indiferente com o pecado do seu povo, indiferente com a imoralidade no mundo, indiferente com as injustiças, com as misérias, com a corrupção do país, ele não está sendo profeta. Você tem que falar, você tem que defender os pobres. E defender os pobres não é só levar uma cesta para quem está passando necessidade. É defender os pobres contra o sistema opressor, comunista, corrupto, miserável, que coloca milhões de pessoas na miséria, que expurga a família, que prega a ideologia de gênero, que defende aborto. Tem que condenar isso. Então, minha irmã, que você que me falou, se isso é ser radical, vai ser daí para diante. Não tem como voltar atrás. Agora, no Muquem, eu falei das imoralidades da Romaria do Muquem. Aí tem gente que acha ruim. A grande maioria, não, o bispo está certo. Aí você tem um vereador que foi colega meu de juventude, depois foi jovem na minha paróquia, aí que vai para a Câmara condenar o que eu falei. Coitado, está sendo massacrado nas mídias, mas é bom. Eu não importo quem fala mal de mim, por mim pode falar, não arranca pedaço. E nem importa também, nem fica atrás de quem quer falar bem de mim, porque não aumenta nada na vida da gente. Vocês falar mal do bispo ou falar bem, não tira nada e não aumenta nada, e também do padre. E também vocês têm que aprender isso, gente. Ah, porque fulano falou mal de mim, mas deixa falar, ué. Perdoa e larga para lá. Há uma frase hoje muito bonita no Evangelho, muito bonita, frase de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
Quem se apega a esse mundo, morre nesse mundo. Quem desapega desse mundo, se apega a Deus, morre para o céu. Essa foi a vida de Santa Rosa. Aqui está o horizonte da nossa festa, porque Santa Rosa nos recorda que nós estamos caminhando para o céu, gente. Nós não estamos caminhando para o abismo. O Brasil caminha para um abismo. Só o povo que ora do bem que pode agir para tirar o Brasil desse curso de miséria que nós estamos entrando nele. Mas tudo passa. Passam a juventude, passa a beleza. Minha avó dizia: meu filho, a beleza acaba e a feiura aumenta. E assim mesmo. Passa o dinheiro, os cargos, o prefeito está ali me olhando, passa também. Os cargos, passa o bispado, passa o mandato do padre, passa as nossas propriedades. Outro dia eu passava dentro de uma fazenda que foi do meu avô. Nem sei quem é dono daquela terra. Passa, tudo passa. Só Deus permanece. Passam também os sofrimentos. Tudo que é sofrimento dessa terra passa. Só não passa aquilo que construímos em Deus. Você que zela do seu matrimônio, você que zela da sua família, você que ajuda os que sofrem, você que ora, você que visita o Santíssimo. Isso não passa. Isso é de Deus. Isso acompanha a gente na hora da morte. Quando Dom Dilma estava morrendo, com esse mal súbito que lhe pegou, que eu tenho por mim que pode ser causa da vacina. Vocês lembram que todo mundo tinha que vacinar? Tinha gente que queria até beber a vacina. O povo da esquerda queria até beber a vacina. E quem não vacinava era leproso. Agora está aí a mentiraiada das vacinas, a mentira da Covid, as mentiras sobre o tratamento precoce, a corrupção em torno da Covid. Está aí. E Dom Dilma, quando estava morrendo, recebeu a unção, e a irmã Marília segurando nas mãos dele, ele terminando a vida, ele disse: irmã, eu sou todo de Deus. A última coisa que falou. Não poderia falar nada mais belo. Sou todo de Deus. Santa Rosa viveu pouco tempo aos olhos humanos, mas encontrou aquilo para o qual todos fomos criados, a eternidade de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, ao encerrarmos esta festa, não digamos apenas, nossa festa foi bonita, como graças a Deus foi, mas digamos, eu quero sair daqui hoje melhor do que no início da novena, com mais paz no coração, com mais amor, com mais perdão, com mais humildade, com mais despojamento. Você que tem tanta roupa, tanto sapato, tantas coisas, doa um pouco disso para os pobres, alivia um pouco o seu quarto. Você que está com o guarda-roupa estufado, já nem fecha as portas com tanta roupa, vai amanhã e tira, não só aquelas velhas rasgadas, tira umas boas também, doa isso. Você que já não tem mais aonde colocar sapato no caixote, doa um pouco disso, tem tanta gente andando descalço. Vamos fazer o bem, vamos ser melhores. E se existe pecado, vamos arrepender dos pecados. Vamos procurar uma confissão. Eu não tenho coragem de confessar com o padre Diomar. Claro que o padre nunca vai revelar a confissão de ninguém, mas procura um padre e confessa. Se existe alguém a quem precisamos perdoar, vamos perdoar. Outro dia eu consegui fazer 3 irmãos fazer as pazes. Um deles é muito católico, de comunhão diária, já de uma certa idade. Mas são pessoas muito ricas, já muito ricas, e o pai deixou muita coisa, brigando por causa de coisas. Aí eu rezei, mandei umas mensagens, falei: vocês estão perdendo tempo com isso, que vocês vão morrer igual o seu pai, e vai deixar tudo isso para os seus filhos brigar? Pelo amor de Deus.
perder o amor ao irmão de sangue por causa de herança. Mas tem uma coisa que eu escutava um tio meu falar: o saco da ambição não tem fundo. Repitam. Você começa a sua vida, você tem uma casinha pobre, você tem uma bicicleta, você passa por uma moto, você quer um carro, 2 carros, você quer as coisas. O saco da ambição não enche. Já são ricos, mas querem mais. E na família sempre tem um que tem o olho maior, que quer tomar a melhor parte da herança, quer ficar com a cabeceira da vereda, da terra. Isso é pecado. Vocês que estão nisso, Formosa está cheio disso. Outro dia alguém me disse que tem um inventário lá que já tem mais de 70 anos, não termina. Não sei se é verdade, até quero pesquisar para saber, que eu gosto de colecionar esses casos. Perdoar. Se nossa família está deixando a oração de lado, vamos rezar. Retomemos o terço em casa. Se estamos afastados da missa, aproximemo-nos novamente. Antes da missa alguém perguntava: eu tenho que trabalhar um domingo sim, outro não. Toda vez eu tenho que confessar? Não. Quando você não pode vir à missa no domingo, por causas assim, não precisa de confessar. Mas escuta a missa pelo rádio, pela televisão, faça uma comunhão com a palavra. Santa Rosa viveu isso. Encontrou aquilo que é mais belo, o caminho da eternidade. Se Deus está nos chamando para alguma missão na comunidade, respondamos. Se o padre está te convidando para a catequese, para ajudar na catequese, para ajudar no ECC, na juventude, no canto, em qualquer trabalho na igreja, no conselho, não diga não, ajude. Você vai trabalhar para Deus. Se você afastou do seu dízimo, comece a devolver seu dízimo, é tão bonito isso, é uma abertura de alma, né? Que a festa termine no calendário, hoje, 23 de agosto, mas continue na vida de cada um de vocês aqui de Cabeceiras. E hoje confiamos a Santa Rosa de Lima, o nosso Padre Diomar, sua mãezinha já idosa, as famílias de nossa cidade, de Cabeceiras, nossas queridas crianças, tão belas nossas crianças, nossos amados idosos, tão belos nossos idosos, com suas cabeças brancas, mas com experiências tão bonitas, com a fé tão pura, os nossos enfermos, aqueles que nem podem mais vir à igreja, os trabalhadores, os nossos empresários que estão sofrendo com o desgoverno, sobretudo o pessoal do agro, sofrendo tanto, os comerciantes. Não tem um comerciante de Cabeceira que diz que está bem. É tudo difícil. Ontem eu fiquei assustado em Formosa, que o sábado sempre fervia nas casas de comércio, tudo vazio. É a crise terrível que está batendo à nossa porta. Vamos rezar, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Vamos lembrar daqueles que estão passando por dificuldades. E todos os que colaboram para que a nossa paróquia não pare. Vocês da equipe de festa, pessoal da liturgia, do canto, todos que arrumam a igreja, os que limpam a igreja, os que deixam a igreja cheirosa para a gente participar da missa. Que Santa Rosa nos ensina a procurar a beleza que não envelhece. Qual que é a beleza que não envelhece? Aí depois, quando eu fiquei padre, eu falei para minha avó: não, vó, a feiura do corpo, ela não tampa a beleza da alma. A beleza da alma, em estado de graça, é sempre bela, sempre. Santa Rosa de Lima, primeira flor de santidade da nossa América, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe dos Santos, rogai por nós.
e que um dia também nós possamos ouvir no céu a promessa de Jesus que hoje encerra o Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, assim seja. Amém.